Boa tarde, colegas que me assistem aí do Brasil. Eu espero que a gente não precise passar esse vídeo. Esse vídeo é se realmente acontecer algum problema com a internet e eu não puder me fazer presente aí para discutir essas questões da educação ambiental como um espaço de resistência. Então eu já começo fazendo agradecimento a esse convite, porque a temática do EDEA esse ano me foi muito cara, né? Como é que a gente pode entender a educação ambiental como esse espaço de resistência? E é a partir disso que eu gostaria de começar a minha fala aqui. Em primeiro lugar, agradecendo imensamente por esse convite, porque vocês me fizeram eu me colocar num espaço muito potente, que é pensar onde a gente pode resistir no campo da educação ambiental. E isso me coloca, uma vez mais, nas trilhas de Foucault e de Deleuze, quando eles nos convidam com as suas filosofias a resistir ao presente. Envolvida com isso e questionando muito a nossa atualidade enquanto educadores ambientais, fiquei pensando como é que é possível resistir a esse presente que se apresenta para nós hoje do campo da educação ambiental, onde as políticas públicas esvaziam o campo cada vez mais, como a gente pode ver na Base Nacional Comum atualmente. Então é a partir desse desafio de resistir ao presente que eu gostaria que a minha fala fosse ouvida por vocês, né? E aí nas trilhas de Foucault e de Nietzsche me parece que a gente tem que primeiro entender ao que é necessário resistir. E que para a gente saber ao que é necessário resistir, é preciso entender a nossa atualidade. Então foi envolvida com isso e em conversas, especialmente com a Thaís e com a Elisângela, do que seria oportuno numa mesa como essa, que tem como tema a internacionalização, o que o EDEA esperaria de mim nesse sentido, é que nós decidimos então um foco muito atual da educação ambiental, e a temática específica hoje que eu dou por objetivo mais central da minha fala vai ser a educação para o desenvolvimento sustentável, essa grande proposta, diria até grandiloquente proposta da Unesco para o campo da educação ambiental, se é que a gente pode dizer que isso é uma proposta para o campo da educação ambiental. Talvez ela seja muito mais uma proposta para as preocupações ambientais frente a uma racionalidade neoliberal do que efetivamente uma proposta da educação ambiental. E é sobre esse viés que eu gostaria de resistir ao presente, de pensar essa potência do quanto a educação ambiental ela pode resistir ao presente. Pois bem, então a ideia aqui é, caminhando nas trilhas com Isabel Stengers, resistir ao presente, não querendo negar as nossas heranças modernas, porque elas ainda estão aí. E cabe a nós entender que heranças são essas. Né? Eu fico pensando muito, estou aqui na Espanha fazendo meu pós-doutorado, junto a um grupo de estudos que se dedica à filosofia e que se dedica à filosofia do presente, a essa filosofia da diferença, e pensando questões proeminentes do campo da nossa educação ambiental, né? Que é os refugiados climáticos, o aquecimento global e todos esses problemas ambientais que nós vimos experienciando na pele cotidianamente. Então, não se trata de nós negarmos essas heranças modernas que nós temos, mas caminhando com Stengers, sabermos que nós podemos redefini-las de algum modo, sermos livres para redefinir essas heranças. Então, basta que a gente consiga ser fisgado por esse desejo de estender as nossas heranças modernas. Estender as nossas heranças modernas no sentido de potencializar nosso pensamento e ver da onde que essas heranças nos constituem e nos fabricam e aonde é possível a gente resistir a elas e pensar outros modos possíveis de vida, de educação ambiental, de preocupações com as questões ambientais. Então, frente a isso, eu gostaria inicialmente, nas minhas primeiras palavras, dizer o quanto a temática do EDEA me foi cara. O quanto foi, através da temática do EDEA, a educação ambiental como um espaço de resistência, que fez eu traçar esse texto, essas discussões que eu quero trazer aqui para vocês, que eu venho discutindo aqui dentro da Universidade de Múrcia. Já faço um agradecimento à universidade por esse espaço, pela infraestrutura e pelos próprios encontros potentes que a gente tem aqui, especialmente no campo da filosofia e nas vinculações com essas preocupações ambientais.
E já de imediato passo para a temática que eu gostaria de tratar aqui, né? Uma mesa que tem como tema a internacionalização, eu penso que vale pensar a educação ambiental nas trilhas dessa internacionalização. Então, o que é feito da educação ambiental hoje, na atualidade, internacionalmente, né? Para isso, eu vou tomar como base alguns organismos internacionais, a Unesco, a ONU, né? E vou colocar em potência como é que esses organismos internacionais e as suas políticas vêm atravessando avassaladoramente os ordenamentos jurídicos educativos, tanto do Brasil quanto da Espanha, especialmente tratando dos anos 2000 para cá. Tá? Eu teria a minha primeira proposta, só quero deixar isso muito claro, para o EDEA seria algo bem mais amplo do que isso, seria mostrar como é que a educação ambiental aparece na Espanha e o quanto isso está concatenado à história internacional de um modo mais amplo, quando a educação ambiental aparece nesse cenário internacional e logo em seguida ela é transmutada dentro dos organismos internacionais. Gostaria de fazer isso para poder chegar na atualidade, mas como o tempo é curto, eu fiz um recorte desse trabalho e vou apresentar especialmente as questões da educação para o desenvolvimento sustentável, porque é a grande política internacional que nós temos hoje, especialmente falando em Unesco, em ONU, em FMI e todos esses organismos internacionais que nos são bem conhecidos. Então vamos passar para isso e o objetivo então dessa conversa é demarcar um acontecimento discursivo potente que, no meu entender, compõe a história da educação ambiental no nosso presente, que concerne então a EA, tanto no Brasil quanto na Espanha, que se trata da educação para o desenvolvimento sustentável. Ainda que nós estejamos falando de países com culturas completamente diferentes, marcas, registros, histórias outras, me parece, e eu vejo semelhanças aqui ao estudar a história da educação ambiental, eu vejo semelhanças entre essa história da educação ambiental na Espanha e no Brasil. Dois territórios completamente diferentes, mas que, tramados pelos organismos internacionais, compõem uma história de educação ambiental muito próximas, né? O foco então será pontuar alguns deslocamentos que no mínimo tornam pálidas a presença da educação ambiental em novas diretrizes curriculares no Brasil e na Espanha, dando rosto para uma outra coisa que seria a sustentabilidade. Trata-se então da educação para o desenvolvimento sustentável, configuração essa que vem sendo desenhada com mais vigor a partir dos anos 2000. Para poder fazer essa discussão, eu vou partir do conceito de verdade em Nietzsche e que outros tantos autores levaram adiante, como Foucault, Deleuze, Derrida e Félix Guattari. E eu trato de olhar com estranheza essas grandes verdades que, no conceito de Nietzsche, insistem em nos fazer rebanho e insistem com que a gente siga cada vez mais essas verdades sem questioná-las. Então, no desejo de questionar essas verdades, no desejo de entender, estendendo as nossas raízes, as nossas heranças e raízes modernas, como vai dizer Isabel Stengers, ou ainda resistindo ao presente, ou ainda na própria proposta do EDEA, a educação ambiental como um espaço de resistência, eu gostaria de convidar todos os colegas a me entenderem a partir dessa matriz do conceito de verdade dos chamados pós-estruturalistas. Então, mirando essas regiões de consenso, e me parece que a sustentabilidade é uma região de consenso, porque cada vez mais a gente falar em educação ambiental é falar em sustentabilidade. Então, mirando essa região de consenso da sustentabilidade, eu gostaria que a gente potencializasse em nós o exercício do estranhamento e começasse a pensar que valores de verdade são esses que nós assumimos, por exemplo, a sustentabilidade na atualidade como um valor da educação ambiental que dificilmente é estranhado por nós. Então, deixando alguma margem para que a gente consiga estranhá-la, eu gostaria de potencializar em nós, ou pelo menos em mim, potencializar esse desejo de questionar o que Paul Vine chama as paredes do nosso aquário. É como se nós, na metáfora do aquário, Paul Vine vai nos dizer que a gente vive no aquário
e que nós não conseguimos estender que no aquário existem paredes e que essas paredes são as nossas próprias verdades. À medida em que a gente conseguir entender que essas paredes são verdades que nos fabricam e que são verdades inventadas, talvez seja possível a gente questioná-las e pensar como nós conseguimos nos constituir enquanto sujeitos desse tempo, sujeitos educadores ambientais desse tempo, que são fabricados por essas paredes do aquário. Fabricados por organismos internacionais, por políticas nacionais e internacionais que colocam um esvaziamento cada vez mais forte dessa educação ambiental pautada por uma política, né? A educação ambiental enquanto um espaço político de questionamento, muitas vezes atrelada à ideia de transformação social, de emancipação e de qualquer forma política. Política no sentido de potencializar em nós o desejo de pensar que a educação ambiental é essa que nós vimos construindo cotidianamente, né? E que hoje cada vez mais ela está atrelada a uma racionalidade neoliberal, querendo nós ou não. Então, eu não gostaria de partir de binarismos, de verdadeiros ou de falsos, de certo ou de errado, de que a educação para o desenvolvimento sustentável é algo errado, que nós não deveríamos seguir, mas eu gostaria de partir de uma outra grade, que é essa grade, não dos binarismos, mas essa grade do estranhamento, do questionamento sobre essas verdades que a gente vem assumindo. E daí porque eu me aproximo mais uma vez de Foucault e gostaria de fazer esse convite a todos vocês, que a gente pudesse exercer aquilo que Foucault tentou exercer ao longo de toda a sua vida filosófica, que é a crítica radical. Então vai dizer Foucault, a crítica consiste em mostrar que as coisas não são tão evidentes quanto se crê, fazer de forma que isso que se aceita como vigente em si não seja mais em si. Fazer a crítica é tornar difíceis os gestos fáceis demais. Quer dizer, é um gesto fácil demais a gente relacionar a educação ambiental e sustentabilidade. Vamos fazer desse gesto uma dificuldade, no mínimo, de questionar por que é tão fácil a gente unir educação ambiental e sustentabilidade. É sobre essas lentes, então, que eu vou enxergar essas produções discursivas, tanto da Unesco quanto dos ordenamentos jurídicos e educativos no Brasil e na Espanha. E com isso eu começo então dizendo que há sim um esmaecimento da educação ambiental enquanto esse campo político que foi constituído aí, especialmente na década de 90, a partir da nossa Política Nacional da Educação Ambiental, que coloca a educação ambiental como uma arena política, de disputa política, de questionamentos, de desejos de transformação social. Há esse apagamento, esse esmaecimento da educação ambiental quando começa a aparecer a educação para o desenvolvimento sustentável. Junto a essa constituição histórica da educação ambiental, né, que a gente sabe lá com os congressos internacionais que compõem o que é a educação ambiental, e depois isso se transmuta na constituição de ordenamentos jurídicos no Brasil e na Espanha para colocar a educação ambiental enquanto um tema transversal dentro das escolas. Junto com isso, que se dá especialmente na década de 90, tanto na Espanha quanto no Brasil, os ordenamentos jurídicos educativos sobre educação ambiental e apresentando-os como tema transversal e com seu caráter interdisciplinar, ele vai se dar na década de 90, especialmente em 94, a primeira vez que aparece o tema transversal educação ambiental aqui na Espanha, e vai se dar para nós no Brasil em 97 com os parâmetros curriculares nacionais. Junto a essa constituição histórica, paulatinamente vão vindo ordenações normativas também internacionais que vão configurando um outro elemento no cenário da educação ambiental, que é o elemento da sustentabilidade. Então, é sobre isso que eu gostaria de que a gente debruçasse a nossa atenção agora, né? Como a gente sabe, a primeira vez que a gente tem uma conceituação mais oficial do que seria o desenvolvimento sustentável é com o nosso conhecido Nosso Futuro Comum, com o documento escrito a partir da conferência, que se dá em 1988, nós temos então essa proliferação do conceito de desenvolvimento sustentável. E desde aí a gente vai tendo
a sustentabilidade miscuída dentro do campo da educação ambiental. Então, de algum modo, vamos ver só alguns registros para evidenciar como vai se dando a constituição da sustentabilidade atrelada a essa história da educação ambiental. Nós temos a Agenda 21, em 99, que vai formular propostas gerais relativas ao meio ambiente, ao desenvolvimento, e nela aparece a reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável, né? Nossa conferência, então, do Rio, que vai constituir a Agenda 21. Depois, nós temos a criação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que ficou a cargo da Unesco, também em 92. Logo em seguida, em 94, nós temos uma iniciativa internacional nomeada Educação para o Desenvolvimento Sustentável, também. A ONU rapidamente vai se dando conta da importância substancial da educação para levar adiante o projeto de desenvolvimento sustentável. Daí em diante, como nós sabemos, vem uma pulverização, uma proliferação de documentos, de congressos, de produções científicas que vão consolidando o conceito de desenvolvimento sustentável e defendendo a ideia de que levar essa proposta de desenvolvimento sustentável, a educação pode ser um importante instrumento para que isso aconteça, né? A educação para o desenvolvimento sustentável vai se centrando toda a discussão a partir da EDS, especialmente dos anos 2000 em diante, e vai se esmaecendo o campo da educação ambiental, pelo menos junto a órgãos como a ONU, a Unesco e o PNUD, né? Então, esses organismos, pouco a pouco, vão abandonando, ou pelo menos se encaminhando para isso, para abandonando o campo da educação ambiental, mas algo parece que é indispensável aí. Isso não muda, que é o valor dado para a educação no desejo de conscientizar os sujeitos, seja pelo viés da educação ambiental, seja pelo viés da sustentabilidade ou da educação para o desenvolvimento sustentável. A educação continua sendo fundamental para levar adiante essa educação para as preocupações ambientais, né? Então, é possível nós enxergarmos aí um deslocamento nos modos como a gente encara os problemas ambientais. Os documentos governamentais, tanto do Brasil quanto da Espanha, vão cedendo lugar ao discurso da sustentabilidade. Cada vez a gente vai se afinando mais a uma gramática da Unesco, a uma gramática da sustentabilidade. De algum modo, a educação é aquela que vai conseguir concatenar e formar novas subjetividades atreladas ao mundo contemporâneo. É daí que me parece que a sustentabilidade é a grande pedra de toque, é a grande preocupação atual se dá com a sustentabilidade, seja ela falada a partir da educação ambiental ou não, mas é a sustentabilidade que é o foco central dos organismos internacionais e que, como nós vamos ver, parece que se centra também assim nas políticas educativas tanto do Brasil quanto da Espanha. Cabe uma consideração muito importante, eu estou iniciando o mapeamento disso, ainda não fiz, eu fiz da legislação, que é o que eu quero apresentar aqui no EDEA, mas há outra coisa que me parece que é importante também a gente levar em consideração, que é um esmaecimento. Esse esmaecimento da educação ambiental, ela não se dá sem uma disputa política, sem relações de poder, campos de saberes que se enfrentam frente a essa discussão com a educação para o desenvolvimento sustentável, né? No Brasil, por exemplo, nós temos uma forte discussão acadêmica a respeito da chegada da educação para o desenvolvimento sustentável. Então não há dúvida que há aqui no Brasil, especialmente dos anos 2000 em diante, uma grande discussão, um questionamento muito forte, com um viés político muito forte, especialmente de pesquisadores da educação ambiental mais de vanguarda, que vão fazer uma discussão mostrando que há nessa proposta da Unesco estudos que apresentam modos ideológicos, neoliberais e capitalistas que vão compondo a agenda internacional. Então nós temos no Brasil, talvez de grande monta e que leva adiante essa proposta de discussão sobre a educação para o desenvolvimento sustentável, especialmente a Michele Sato,
e outros tantos pesquisadores, Leandro Belinazzo Guimarães, a Maria Lúcia Wortmann, e outros tantos pesquisadores que vêm fazendo questionamento a essa ideia de sustentabilidade como a grande pedra de toque do momento para tratar das questões ambientais. Na Espanha, o conceito da educação para o desenvolvimento sustentável, é claro que eu preciso mapear isso com mais cuidado, mas me parece que ele tem mais força, e nós vamos ver isso também nos ordenamentos jurídicos. Ele tem mais força e ele se apresenta de uma forma mais evidente, tanto nos documentos internacionais quanto na própria discussão do campo aqui. O que eu consigo perceber é que, sem dúvida, há pesquisadores que fazem a discussão da educação para o desenvolvimento sustentável e vão dizer que isso não se trata de educação ambiental, que a educação ambiental, a matriz teórica da educação ambiental é outra, e que há uma preocupação com os processos de crescimento local e mundial que atrelam a educação para o desenvolvimento sustentável muito mais vinculadas às questões econômicas de uma racionalidade neoliberal do que efetivamente uma preocupação de cunho educacional e político frente aos problemas ambientais. Então, me parece, mas sem dúvida, não há consenso no campo da educação ambiental ao trabalhar sobre isso. Porque nós conseguimos encontrar também, por exemplo, na Espanha, autores como Amparo Vilches, Daniel Gil e Pedro Canhal, que vão trabalhar a ideia de que a educação ambiental precisa evoluir e passar então, e a evolução dela se dá por esse novo conceito que é a educação do desenvolvimento sustentável. Ou também a Maria Novo, que é a professora responsável pela Cátedra de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da Unesco, que vai dizer que a educação ambiental é necessária para levar adiante o projeto da educação para o desenvolvimento sustentável. Então, se une o discurso da educação ambiental ao discurso da EDS, né? Ou também que é necessário aderir à causa da educação para o desenvolvimento sustentável para que a gente possa ter um campo político muito forte, muito coadunado e consiga ter financiamentos dentro do campo da educação ambiental, e isso então já autores brasileiros, como é o caso de Bastos, que defendeu uma tese em educação no ano passado. Então o fato é que a gente tem ferrenhas disputas teóricas, políticas e educacionais que estão no bojo dessa problematização, a educação ambiental e a educação para o desenvolvimento sustentável. Sem dúvida, nós estamos longe de um consenso da área ao tratar sobre a vinculação EA e EDS. Bom, para que a gente possa pontuar isso de um modo mais didático, eu vou trazer rapidamente, me desculpe quem já conhece efetivamente essa proposta, eu vou trazer rapidamente a proposta, que é pensada desde dezembro de 2002, então, com uma consolidação muito forte entre educação e desenvolvimento sustentável. A Assembleia Geral das Nações Unidas designa, então, a Unesco como órgão responsável para a promoção da década, a década da educação para o desenvolvimento sustentável, que vai se dar de 2005 a 2014. O grande objetivo da década, então, qual era? Integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da aprendizagem, com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que permitem criar uma sociedade sustentável mais justa para todos. Com esse objetivo, se tem na educação o seu fundamento e sua âncora para que o desenvolvimento sustentável possa acontecer. Então, e isso é uma outra discussão que vem sendo feita especialmente pela Lúcia Salvé, que esses documentos da Unesco, eles vão esmaecendo cada vez mais, inclusive o conceito de educação, e vão pautando a ordem da educação pelo processo de aprendizagem, um processo que passa muito mais pela responsabilização do sujeito, né, uma discussão do sujeito consigo mesmo, sendo responsável por todos os seus processos e por tudo aquilo que ele pode ou não conseguir. Então é ele que é responsabilizado frente a uma agenda evidentemente neoliberal. O fato é, com a educação ou com a aprendizagem, a gente tem nesse processo educacional mais amplo o grande espaço e a grande legitimidade para que a gente possa chegar no desenvolvimento sustentável é a partir da via da educação. É onde a gente vai conseguir conscientizar os sujeitos para que eles lutem por um desenvolvimento sustentável, né?
Então, a educação é assumida como um instrumento necessário para a agenda política e econômica internacional. Se alastra então a EDS e ela vai se imiscuindo cada vez mais a vida social, devendo proporcionar uma mudança nos valores ecológicos e sociais, como vai dizer a Maria Novo aqui na Espanha. No final da década, então, em 2014, nós vamos ter um novo documento elaborado, então, que se chama Agenda 2030, como todos nós conhecemos, que compõe 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. A educação é um objetivo específico e, de novo, a Unesco reforça que é por meio dela que o desenvolvimento sustentável pode acontecer. É educando os sujeitos que a gente consegue chegar a um desenvolvimento sustentável, nacional e global. Então, dito pela Unesco, daqui até 2030, se assegurará que todos os alunos adquiram conhecimentos teóricos e práticos necessários para promover o desenvolvimento sustentável. Entre outras coisas, mediante a educação para o desenvolvimento sustentável e os estilos de vida sustentáveis, os direitos humanos, a igualdade de gênero, a promoção de uma cultura da paz e não violência, a cidadania mundial e a valorização da diversidade cultural e a contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Então, se vê claramente, como se via isso na proposta da década, se vê de novo na Agenda 2030, a educação para o desenvolvimento sustentável. E dentro dessas políticas internacionais, já não se fala mais em educação ambiental, né? Com esses contornos internacionais, não é de se estranhar que os seus dois Estados-membros, Brasil e Espanha, tenham nos seus ordenamentos jurídicos e educativos a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e a gama de atravessamentos políticos que se dá em nome da sustentabilidade sejam tomados como a ordem do dia. Se a educação ambiental ela não foi totalmente apagada, não resta dúvida de que pelo menos ela foi se imiscuindo nas diretrizes legais dessas duas nações. Elas paulatinamente vão dando lugar à educação ambiental para a educação para o desenvolvimento sustentável. Isso nós conseguimos ver, por exemplo, nas diretrizes curriculares nacionais da educação ambiental, que vai nos dizer a identidade da EA é condição indispensável para a sustentabilidade. Ou, de forma mais evidente ainda, na Espanha, um documento de 1999, que vai dizer a educação ambiental está unida para a educação para o desenvolvimento sustentável. Então, se a expressão EDS ainda não compõe de modo tão explícito os documentos brasileiros, nós vemos pelo menos o esmaecimento da EA e, junto com isso, a proliferação da sustentabilidade atrelada à educação. Tais direcionamentos, sem dúvida, se conectam a essa nova gramática dos anos 2000 para cá, que é trazido pelas políticas internacionais e registrado, transcrito de uma forma muito evidente através da década da educação para o desenvolvimento sustentável pela Unesco. Como é que se dá isso, então, na legislação específica na Espanha? Há, então, essa clássica publicação aí de 99 na Espanha, que se chama o Livro Branco da Educação Ambiental, que até hoje é muito utilizado nas escolas aqui, publicado pelo Ministério da Educação, que vai dizer especificamente que o Livro Branco da Educação Ambiental na Espanha quer promover ações pró-ambientais que nos levem a uma sociedade sustentável e que o caminho para essa sociedade sustentável se dá por uma educação para o desenvolvimento sustentável. Isso está muito atrelado à Agenda 21, né, a necessidade de identificar um conjunto de conhecimentos e valores que levem a cabo a educação para o desenvolvimento sustentável, né? A Espanha já está nas trilhas dos organismos internacionais, vai pouco a pouco enfronhando 3 elementos fundamentais que colocam em marcha a EDS, que é a sociedade, o meio ambiente e a economia, né? Nós vemos em 2006, aqui na Espanha, a publicação da Lei Orgânica Educacional, que ainda é a lei vigente, né? O país vai incorporar, então, a educação cívica como uma disciplina e a educação ambiental, ela é silenciada no documento governamental. Já não se fala mais em educação ambiental a partir de 2006, aqui no ordenamento jurídico educativo.
o que entra, o que toma vez e o que aparece dentro desse documento é o desenvolvimento sustentável, tendo cada vez mais contorno dentro dessas legislações. Então, por exemplo, na LOE, né, que é a Lei Orgânica de Educação, um dos fins do desenvolvimento educativo na Espanha é, entre muitas coisas, o desenvolvimento sustentável. Então, se une dentro de um ordenamento jurídico educativo a necessidade de se levar a uma sociedade para o desenvolvimento sustentável. Isso está muito evidente na legislação espanhola. Em 2003, entra a polêmica LONCE, que é a Lei Orgânica para a Melhora da Qualidade Educativa. Né? Ela simplesmente revê alguns elementos da LOE e coloca isso em dia, mas a LOE continua prevalecendo como legislação, como ordenamento jurídico mais amplo da Espanha. Né? Então, com a entrada da LONCE, com a entrada de um outro decreto que eu gostaria de trazer aqui, que é o decreto da educação primária, o Real Decreto de 2014, então com a LONCE de 2013 e com o Real Decreto de 2014, a educação incorpora o empreendimento e o empreendedorismo e também as bases da Unesco parecem estar retratadas nessa nova disposição legal. O desenvolvimento sustentável e o desejo de um crescimento também sustentável compõem as tramas de uma educação espanhola cada vez mais articulada e enredada aos organismos internacionais. Então, como a gente pode ver na LONCE, a estratégia da União Europeia para um crescimento inteligente, sustentável e integrador tem que qualificar cada vez mais os objetivos educativos que deve conseguir a União Europeia para melhorar os níveis de educação. Então, quer dizer, para que haja um crescimento sustentável, a gente passa pela via de uma educação. A gente precisa trazer a educação como um espaço fundamental para que esse crescimento possa acontecer. A mesma coisa no Real Decreto de 2014, que vai dizer que os currículos da educação primária deverá incorporar elementos curriculares relacionados com o desenvolvimento sustentável e com o meio ambiente. Então, parece que dentro da legislação espanhola, essa política organizacional da Unesco e das bases internacionais dessa política internacional pautada especialmente pela sustentabilidade e mais forte pelo desenvolvimento sustentável já é algo, se não decretado por aqui, em vias de finalização. Né? No Brasil não acontece diferente. Né? A gente tem sim a educação para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Se a gente não tem pelo menos a EDS, a gente tem, me parece, e essa é a análise que eu gostaria de fazer aqui, um encaminhamento para isso. Nós vamos ter, como nós sabemos, as diretrizes curriculares nacionais da educação ambiental aprovadas em 2012 e nelas a gente ainda vê, e talvez seja o último documento tratando de educação ambiental desse modo, a gente ainda vê a presença necessária da educação ambiental para uma transformação social no seu caráter transversal. Então, ainda aparece a educação ambiental nas diretrizes curriculares de educação ambiental em 2012 no Brasil. Junto com isso, a gente também tem uma educação para a sustentabilidade. Né? O que eu consigo perceber é que se a educação ambiental ela começa a se esmaecer, e a gente vai ver isso em seguida, ela começa a se esmaecer e à medida em que ela vai se esmaecendo, vai ficando as discussões sobre sustentabilidade dentro dos organismos, dos ordenamentos jurídicos brasileiros, vai ficando a discussão sobre sustentabilidade, a ponto da gente ir atrelando a ideia de sustentabilidade a um crescimento econômico. Então, em 2012 também nós vamos ter, por exemplo, a aprovação das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. O que eu consigo perceber, e nas diretrizes curriculares do ensino médio, a educação ambiental não é tratada. O que eu consigo perceber é que nós temos a presença da educação ambiental no seu ordenamento mais específico, mas que quando ela é traduzida para as proposições dos diferentes níveis de ensino, como é o caso, trouxe só o exemplo do ensino médio aqui para poder evidenciar isso, a presença da EA, ela desaparece. O que aparece no seu lugar é a sustentabilidade. Então, se a educação ambiental ela está presente nas diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental,
ela desaparece quando isso é transmutado para dentro das diretrizes curriculares nacionais em níveis específicos de ensino, como é o caso do ensino médio. Então, dito nas diretrizes curriculares do ensino médio, os sistemas devem promover as condições para que as instituições educacionais constituam-se em espaços educadores sustentáveis, com a intencionalidade de educar para a sustentabilidade socioambiental. Se nós analisarmos com cuidado esses documentos, a gente vai ver que as discussões de educação ambiental, elas não aparecem em diretrizes curriculares nacionais, quando a gente vai tratar da educação básica. Ela aparece numa diretriz específica para ela, mas quando isso é transmutado para as diretrizes curriculares específicas da área, a educação ambiental desaparece. Minimamente nós precisamos estranhar e entender por que isso tem acontecido nas políticas nacionais do Brasil. E uma das coisas que me parece que é uma das condições para isso é a presença de uma política internacional muito forte para a educação para o desenvolvimento sustentável. À medida que os anos vão passando, e aí eu já vou tratar do Plano Nacional de Educação, que é esse que nós temos aprovado agora e que vai até 2024, a educação ambiental vai se apagando nos documentos nacionais do Brasil. Nas diretrizes do Plano Nacional, então, o que nós temos é a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. É somente isso que trata a política nacional da educação hoje no Plano Nacional do Brasil. Parece-me que temos aí o início de um deslocamento que nós vamos ver logo a seguir com a formatação final da nossa Base Nacional Comum, que é a ordem, me parece, de um discurso elaborado pela Unesco e que vai sendo incorporado, que já foi incorporado na Espanha, né? O espaço dedicado às questões do meio ambiente se corporificam nas competências gerais da BNCC e nas competências específicas das ciências da natureza. Então, o que nós temos aqui é uma apresentação das questões do meio ambiente corporificadas a partir de uma sustentabilidade, agir segundo princípios de sustentabilidade. É disso que vai tratar o princípio que traz alguma questão de preocupações ambientais na Base Nacional Comum, é dizer que a gente precisa se pautar em princípios de sustentabilidade. E quando vai evidenciar as competências específicas das áreas de conhecimento, alguma discussão sobre questões ambientais está presente dentro do componente curricular das ciências da natureza, uma discussão que nós do campo da educação ambiental vimos fazendo há muito tempo, que se ela é transdisciplinar e ela é interdisciplinar, a gente não pode, se ela é transversal e interdisciplinar, a gente não pode pautar a educação ambiental a partir do ensino de ciências. Se ela é efetivamente, ela deve ser necessariamente interdisciplinar, o que faz com que um único componente curricular trate da educação ambiental. A Base Nacional Comum, depois de toda uma luta política desde a década de 90 para mostrar a transdisciplinaridade da educação ambiental, vai trazê-la atrelada às ciências da natureza exclusivamente. E mais, e é isso que esse não é o foco da discussão aqui, o que eu quero pontuar mais fortemente é que as discussões de sustentabilidade da Base Nacional Comum estão colocadas exclusivamente numa única frase em que vai mostrar os princípios gerais da BNCC a partir dos princípios de sustentabilidade. O que a gente consegue perceber é que com tais documentos a gente vê no mínimo uma redução do campo da educação ambiental ao trato da sustentabilidade nas suas múltiplas formas, desenvolvimento, economia, sociedade, política e etc. Diante dessa proposta da EDS, é fácil a gente assumir a ideia de que a educação ambiental ela foi ineficaz e precisa evoluir, como vai dizer alguns autores, esses que eu disse para vocês, Amparo Vilch e Daniel Gil, né? Ou ainda essa tese defendida no Brasil aí em 2016, que vai dizer que a educação ambiental ela foi ineficaz e que por isso ela precisa evoluir. E a evolução dela se registra a partir da EDS, né? Pensar o mundo e refletir sobre ele, pensar a educação como um espaço político já não nos garante mais quantitativamente mudanças e atitudes no nosso comportamento cotidiano.
A educação ambiental, então, que se dava como uma arena política, como um espaço político, ela perde força, o que ela vinha fazendo paulatinamente no estrato acadêmico, em congressos internacionais, nacionais, nas próprias agendas internacionais e nos próprios ordenamentos jurídicos nacionais, como Brasil e Espanha, vai perdendo força paulatinamente a partir dos anos 2000. E o que a gente vê agora é a preocupação de agir de modo imediato e direto, que parece que a nova ordem da educação para o desenvolvimento sustentável parece assumir, né? Como bem sinalizam Salvé, Berryman e Brunelli, a educação é vista aqui como aquela responsável por preparar os recursos humanos para atender às questões ambientais. A discussão se centra, então, no modo como precisamos e poderemos crescer e evoluir num mundo do desenvolvimento, agora preocupado com a exploração dos recursos naturais. Há certamente um esvaziamento político e problematizador que foi compondo o campo da educação ambiental. Então, eu tenho me inclinado cada vez mais em ver que a educação para o desenvolvimento sustentável é uma outra coisa que não a educação ambiental. Então, nós temos tido com muita força no Brasil, começando com muita força no Brasil e já consolidado na Espanha, um esvaziamento da educação ambiental e nos atrelando cada vez mais às políticas internacionais da Unesco, pautando então, parece que uma substituição da educação ambiental para a educação para o desenvolvimento sustentável. Vou me encaminhando para tentar faço essa análise, não vai dar tempo de eu fazer toda a discussão que eu gostaria aqui, mas faço essa análise a partir de uma grade da inteligibilidade montada por Foucault, que ele chama de governamentalidade. Isso ele vai discutir num curso específico do Collège de France em 78, chamado Segurança, Território e População, onde ele vai se preocupar em mostrar os inúmeros modos de exercer o governo dos outros e de si mesmo. De ordem política, ela exerce poder, essa governamentalidade exerce poder sobre as populações, buscando garantir a seguridade dos indivíduos. A sua intenção com esse curso de Foucault foi nos dar visibilidade ao modo como o Estado foi paulatinamente se governamentalizando. E cada vez mais o Estado, não só a instituição Estado, mas o Estado que cada um de nós também tem dentro de si. Né? Essas relações de poder, elas foram elaboradas e racionalizadas, evidentemente, em instituições sobre a responsabilidade do Estado. No entanto, não se trata somente de um Estado institucional, digamos assim, mas que se estabelecem essas relações de poder em diferentes e imiscuídas facetas da sociedade, né? Talvez a grande visibilidade das relações de poder tenham uma originalidade no pensamento de Foucault, ampliando a visão e demarcando que essas relações de poder e essas tramas governamentais, elas não se dão exclusivamente pelo Estado, mas elas se alastram microfisicamente em diferentes facetas sociais, né? Se engendram articuladas e imiscuídas no tecido social. Assim é que as táticas operacionalizadas para gerenciar os modos de governar são compostas em diferentes instâncias, sejam elas pedagógicas, jurídicas, médicas, familiares, enfim, em infindáveis espaços em que a vida seja o objeto de poder. Como nos ensinou Foucault, governar depende sempre da gente utilizar um conjunto de saberes, já que se trata de ações que intervêm na vida cotidiana da população. Então, esse conjunto de saberes, e a partir dessa grade que eu gostaria de desenvolver essa minha última discussão aqui, para fechar minha fala, essa grade de inteligibilidade pensada por Foucault e que ele vai levar a cabo no curso subsequente, que é o Nascimento da Biopolítica em 79, eu posso entender essa governamentalidade de uma racionalidade neoliberal, que a educação para o desenvolvimento sustentável é uma ferramenta fundamental para colocar isso em ação. Então, eu vou ler o neoliberalismo a partir não de uma ideologia capitalista ou de um sistema econômico somente, mas como relações em que se imprimem modos de vida sociais e maneiras de nós nos conduzirmos no mundo, né?
É daí porque esse investimento em educação ele é tão imprescindível, porque faz criar um novo sujeito, novas subjetividades cada vez mais verdes e cada vez mais preocupadas com o futuro populacional. É preciso investir na formação desse novo sujeito e por isso a educação é tão importante aqui. Como vai nos dizer Veiga Neto, esses processos neoliberais, eles precisam sempre estar sendo reativados por nós, ensinados, governados, regulados, dirigidos e controlados. E a educação aqui, então, tem uma missão fundamental a cumprir. O neoliberalismo vai investir em consumidores de mercados, de ideias, de desejos, de modos de vida. É daí que assumir, então, a educação para o desenvolvimento sustentável parece ser a ordem do dia, garantindo um novo estilo de vida e de educação que passem por ensinar como o mundo continuará nos trilhos do desenvolvimento, agora um desenvolvimento sustentável. É preciso pertencer e desenhar esse novo mundo, um mundo tramado pela racionalidade neoliberal. A governamentalidade, então, enquanto esses modos de governar os sujeitos, nos ajuda a entender as práticas de governo que auxiliam decisivamente na fabricação de verdades no nosso mundo contemporâneo. Os contornos da racionalidade neoliberal desloca a ênfase dada ao livre comércio, como sabemos do liberalismo, e passa a se preocupar então com a formação de consumidores, maximizando a competição entre os indivíduos. É daí que a liberdade então se torna um objeto de consumo. Novas possibilidades de consumo aparecem, criando um sem número de alternativas aos ávidos e sedentos sujeitos tramados nessas tramas neoliberais. É preciso, então, consumir o mundo da educação para o desenvolvimento sustentável, unindo esses dois discursos que parecem inicialmente contraditórios. No entanto, a roda do desenvolvimento não pode parar, mas agora é preciso pensar esses novos consumos, mais verdes, mais preocupados com os recursos naturais, mais ecológicos, digamos. É aí que a sustentabilidade tem muito a nos oferecer. Daí, nos cabe a pergunta, né? Que práticas de governo são acionadas pela Unesco ao fazer falar, criar e fabricar a gramática da educação para o desenvolvimento sustentável? Que táticas e estratégias governamentais são acionadas para a fabricação de um determinado modo de vida, agora mais sustentável? Que novos consumos se desenham em tempos de crise ambiental e racionalidade neoliberal? Parece que a junção entre esse discurso da crise ambiental e o discurso da racionalidade neoliberal fazem tramar a educação para o desenvolvimento sustentável. Se nós estamos então de acordo que a educação fabrica subjetividades, ensinando os modos como devemos nos comportar no mundo e nos diferentes espaços que circulamos, as táticas operacionalizadas pela política da Unesco compõem um cenário que coloca a sustentabilidade como um dispositivo, como nos ensinou a Shaula Sampaio, Leandro Bellinazzo, que inclusive estará conosco na ideia, e a Maria Lúcia Wortmann. Esse dispositivo que trama diferentes discursos, legislações, uma rede ampla que conecta diferentes elementos, ele vai investir esse dispositivo na formação de um determinado modo de sujeito. A formação desse determinado modo de sujeito passa pela educação. E dentro dessa formação desse novo sujeito, tramado a racionalidade neoliberal, está então o desenvolvimento econômico. O dispositivo da sustentabilidade atrelando diferentes discursos, nós podemos enxergar também tramando o discurso da educação para o desenvolvimento sustentável. Assim, então, é possível entender que a EDS trama um discurso atrelado a essa rede. Compreendemos o mundo e nos constituímos atados pelos diferentes elementos que dispõem o dispositivo da sustentabilidade. Tramamos nossas vidas, estabelecemos nossas relações e acionamos diferentes instâncias, como a educativa, a partir da legitimidade que esse dispositivo constitui no contemporâneo. Talvez surja daí que a gente consiga estranhar essas paredes e entender como a gente se fabrica tramados a esse dispositivo, talvez daí esteja essa possibilidade de resistência e de criação de outros modos de ver, de ler e de pensar os problemas ambientais que nos atravessam no cotidiano. De algum modo, a educação para o desenvolvimento sustentável pelas políticas internacionais, ela parece ser a salvação do rebanho,
o caminho certeiro para que os problemas ambientais possam vir a ser sanados ou pelo menos minimizados e continuar com a roda do desenvolvimento, né? É preciso então convencer os sujeitos que estão tramados nesse jogo da educação, né? Nesse dispositivo da sustentabilidade atrelado ao dispositivo educacional. A gente primeiro precisa convencer esses sujeitos, e uma vez esses sujeitos convencidos, eles obedecerão às suas consciências, agindo para que o melhor aconteça, para que o desenvolvimento sustentável possa acontecer no mundo, seja local ou globalmente. Tecnologias de dominação, então, são acionadas para que esse governamento possa acontecer. Vale lembrar que, conforme Foucault nos ensina, nós sempre governamos sujeitos e não territórios ou coisas. Assim, vamos paulatinamente formando sujeitos governáveis, moldando condutas que se estabelecem pela via da relação do governamento do Estado, inscrita pela política da educação para o desenvolvimento sustentável, e do governamento do eu, assumindo valores de verdades através da nossa conscientização para nos levarmos a um desenvolvimento sustentável. Sob essa matriz Foucaultiana, a EDS então pode ser lida como uma solução diante das mazelas ambientais inscrita na racionalidade neoliberal. De um modo geral, gostaria de finalizar essa minha fala evidenciando que é preciso estranhar discursos como esse, é preciso estranhar os discursos do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade e minimamente nos preocuparmos com esse apagamento da educação ambiental nas políticas internacionais. Nas políticas nacionais, na Espanha isso já está consolidado, no Brasil eu acho que nós estamos em via de consolidação, quando o Plano Nacional já não fala mais em educação ambiental, quando a Base Nacional Comum aprovada esse ano também não fala mais em educação ambiental, mas o que fica daí é a sustentabilidade. Então, falar de problemas ambientais é falar em sustentabilidade. O campo político da educação ambiental parece ter se esvaziado. Então, no mínimo, como vai nos dizer Foucault, é preciso olhar os discursos que há sempre perigo nesses discursos. E como ele vai nos dizer, se tudo é perigoso, se esses discursos são perigosos, é porque nós temos sempre algo por fazer. Então, retomamos lá aquela discussão inicial de Foucault sobre essa crítica radical. E vai nos dizer então o filósofo: a crítica radical é absolutamente indispensável para toda transformação, pois uma transformação que permaneça no mesmo modo de pensamento, uma transformação que seria apenas uma certa maneira de melhor ajustar o pensamento mesmo à realidade das coisas, seria apenas uma transformação superficial. Por outro lado, a partir do momento em que se começa a não mais poder pensar as coisas como se pensa, a transformação se torna ao mesmo tempo mais urgente, muito difícil e ainda assim impossível. Então, voltando a essa temática do EDEA, a educação ambiental como um espaço de resistência, me parece que a gente pode sim resistir a esse presente, resistir a essa política internacional que está dada nas bases da Unesco, retratada na Espanha e de algum modo minimamente perigoso e necessário a gente estranhar que ela está sendo encaminhada aí, começando a trilhar um caminho dentro dessa marca da sustentabilidade nas políticas nacionais, nossas políticas nacionais então do Brasil, e que talvez a gente tenha que estranhar tudo isso, né? Se trata não de uma grande revolução na educação ambiental, mas minimamente esse desafio dessa crítica radical de que fala Foucault, de que a gente deve iniciar estranhando esses valores de verdade que nós temos na nossa frente. E é no momento em que a gente consegue fazer da educação ambiental esse espaço de resistência, de resistir ao presente, de questionar as verdades que estão estabelecidas, talvez a gente tenha uma desacomodação frente a essa colonização do pensamento que muitas vezes a educação ambiental insiste em nos apresentar e que está cada vez mais forte dentro da educação para o desenvolvimento sustentável. Essa resistência ao presente é o que se trata quando nós somos fisgados pela potência do pensamento, dilatando os poros por onde passa a vida. Assim é que eu gostaria que nós pudéssemos ser tentados a estranhar esses elementos que, extremamente bem encaixados, nos incomodam o olhar. Que nós estranhamos com o nosso olhar esse atrelamento à educação ambiental e à sustentabilidade, agora a sustentabilidade tomando a
a grande pedra de toque aí dentro das políticas nacionais, e que a gente possa então desencaixar e se incomodar com esse olhar, que nós possamos tensionar o dito consensual, vendo que ali onde reina a verdade, onde nossas forças merecem se instalar. É ali que a nossa vigilância epistemológica e o cuidado teórico devem criar vazão ao pensamento. Evidentemente, pessoal, eu tenho muito mais dessa história da educação ambiental e desses atravessamentos atuais da EA e da Educação para o Desenvolvimento Sustentável que eu venho estudando aqui na Universidade de Múrcia e que vou levar, sem dúvida nenhuma, para as nossas discussões aí no PPGEA, quando da minha chegada em 2018. De um modo mais geral, então, para finalizar, em 2 minutos eu vou dizer aqui os desdobramentos internacionais que estão sendo feitos entre o nosso PPGEA e a Universidade de Múrcia, né? Essa semana nós já estamos para assinar a minuta, o contrato, então, entre o PPGEA e a universidade, para que a gente possa ter um acordo internacional junto à Faculdade de Filosofia e à Faculdade de Educação aqui da universidade. E de um modo mais pontual, os desdobramentos que estão sendo feitos aqui é a minha participação no grupo de pesquisa de filosofia contemporânea do professor Antônio Campilo, que é o meu supervisor aqui do estágio de pós-doutorado, que vem trabalhando especialmente filosofia, educação e meio ambiente, tramando as discussões entre a filosofia do presente, os grandes problemas ambientais como aquecimento global, refugiados climáticos e etc. E as questões de globalização e de racionalidade neoliberal, né? Já tivemos conversas coletivas entre o professor com videoconferências com o GECAF. Tenho feito aproximações com o grupo de pesquisa do professor Pablo Meira, de Santiago de Compostela, que faz a defesa da educação ambiental enquanto um campo político e epistemológico que precisa ser reativado por nós e que está sendo enfraquecido pela política da educação para o desenvolvimento sustentável. Fizemos algumas apresentações de trabalhos aqui do GECAF em congressos em diferentes partes da Espanha, né? Trabalhos meus, trabalhos da Andressa Mutz, que é vice-líder do grupo de pesquisa, professora na FURG, trabalhos das doutoras Bárbara Rez e Virginia Vieira, que já defenderam seus doutorados, trabalhos da Renata Chile, que está em vias de finalização do seu doutorado, trabalho da Isabel Marques, que veio até a Espanha para fazer a apresentação na rede filosófica, rede espanhola de filosofia, aqui em Zaragoza. Recentemente tive aprovado um trabalho em revista espanhola, que é o Barro Palavra, pensando sobre os discursos midiáticos que se atrelam no Brasil e os discursos de uma política de medo e de verdades educacionais que vão sendo tramadas nas mídias e ensinando a política do medo às crianças, né? E alguns outros artigos, evidentemente, já foram encaminhados para publicação em revistas internacionais também. Tenho feito a parceria junto com um grupo de pesquisa da UFPEL, do PPG em Educação da UFPEL, que é Imagens da Justiça, e isso está atrelado também ao nosso grupo de pesquisa, que é feito investigação com estudantes de direito e as imagens de justiça ambiental que eles têm aqui na Espanha. É um trabalho com diferentes países, né? A França, a Inglaterra e Espanha, então, e o Brasil, como é que se dão as imagens de justiça ambiental por estudantes de direito. E tenho feito agora, essa é a minha última fase do pós-doutorado, acompanhamentos nas escolas públicas aqui da região de Múrcia e conversa com os professores que tratam da educação ambiental, como é que isso vem se dando dentro das escolas. Para finalizar, então, eu agradeço mais uma vez esse convite feito pelo EDEA, no nome da Thaís e no nome da Elisângela. Agradeço a presença de todos. Gostaria que esses desdobramentos continuassem, que a gente pudesse levar adiante essa nossa discussão de educação ambiental e esse possível esvaziamento do campo político da EA
nos ordenamentos jurídicos. Me parece que isso é de extrema importância e talvez isso seja um dos convites, e é isso que eu gostaria de finalizar minha fala aqui, para que a gente possa fazer da educação ambiental como um espaço de resistência e possa resistir ao presente e resistir a esses organismos internacionais e a essa política da educação para o desenvolvimento sustentável. Então, um bom evento para todos e continuo na escuta aqui do EDEI.